Não, o judaísmo tem sim. Eu sei, mas eu disse ontem que não tem por um lado, mas se a pessoa não perceber, ela vai criando esses vínculos. Foi isso que eu disse. Aí sim, aí você tem esses nomes que você citou. Você tem hoje o Ureb de Lubavitch, tá? Que é referência para muitas e muitas pessoas. Tanto é que a visitação no túmulo dele lá em Nova York é grande até hoje. Você tem o Narmanis. Esses homens contemporâneos. Aí você tem esses nomes clássicos: Elias, Eliahu. Você tem Moisés. Mas assim, olhando claramente, Moisés ele tá associado com a Torá. Mas eu queria saber se isso é uma tendência humana como uma forma de tirar a nossa responsabilidade de nos conectar a Deus, dizendo que, exemplo, a pessoa perde a conexão, a culpa não vai ser minha, a culpa vai ser o intermediário que levou uma coisa errada e confiou a conexão dele e com consequência confiou a mim. Não, mas espera aí é uma coisa diferente. A gente tem que entender a colocação naquilo que ela é. O intermediário é uma necessidade, porque pega-se uma fraqueza do ser humano, uma deficiência do ser humano, tá? Uma vida em sociedade. Por que tem olha o que está acontecendo no Brasil hoje. Nós vamos ter eleições daqui 2 meses, não é? Segundo a Rede Globo, que não dá para acreditar se é verdade, qual é o candidato que está em primeiro lugar nas prévias? O Lula. Agora, o Lula foi justamente alguém que está preso por corrupção. Como você pode aceitar que um povo no dia, hoje é 25? Tá. Acho que 5 dias atrás foi eu não lembro o nome dele, numa audiência no STF, Supremo Tribunal Federal. Sabe o que ele foi falar lá? Dos testes que a equipe fez nas urnas eletrônicas. Sabe o que ficou comprovado? Que os hackers que foi contratado para poder quebrar a segurança, conseguiram quebrar a segurança, conseguiram inclusive emitir um novo fechamento de urna, ainda repetindo a sequência certinho de votação, que significa que você vai lá na urna votar às 3 horas da tarde. Então, 3 horas da tarde, você foi naquela sessão, o número tanto, teve uma ordem, aquilo tudo é registrado. Não, eles conseguiram refazer na ordem correta e emitir um outro resultado, ou seja, o teu voto foi alterado. Entendeu? E ainda ele disse o quê? Que a alegação é que, se eu não me engano, 2 bilhões que fica para poder fazer o voto impresso novamente, que não fica muito diferente do que é gasto com as urnas, vai dar a mesma coisa. Agora, vê se o STF acatou. Não, quem estava ali do lado era o Fux. Até outro dia atrás, quem era o presidente do TSE? Era o Fux, o Tribunal Superior Eleitoral, tá? Eles acham que não. Agora, numa situação dessa, real, o que está acontecendo? As pessoas estão sendo burladas nos seus direitos durante o dia, à luz do dia. As pessoas manipulam, viu, Gabriel? As pessoas manipulam situações usando a deficiência das pessoas. O que o país tem tido? Deficiência de julgamento. Você acha que teria alguém que tem um mínimo de inteligência, que não seja controlado por forças, iria sair à rua para defender o PT? O PT seria um partido, gente, que sem ter que fazer nada, ninguém votaria mais 13. Seria extinto
por falta de gente na urna votar. Mas talvez até alguns de vocês aqui já está pensando, eu voto no Lula, porque no tempo dele o Brasil era isso, era aquilo outro. Estão usando tudo coisas alteradas, tudo manipulação, e o povo acredita. Então, quer dizer, estamos a 2 meses de uma eleição. Provavelmente, não sei se eles vão conseguir arrumar um jeito para o Lula de fato ser candidato. Foi protocolado, mas ainda ele vai ter que ser liberado. Se conseguir, vai dar um monte de confusão, porque eles teriam conseguido quebrar o voto do pleno, que o STF não julgou que na segunda instância teria que começar a cumprir a pena. Ora, se não vale para ele mais, então tem que tirar de todos, né? Só que o Brasil, gente, você vê uma amostra do Brasil, mas ele não é diferente dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fizeram com o Trump? Olha lá o que esse homem está aprontando. O que ficou confirmado semana passada? Que houve manipulação naquelas eleições. O que está acontecendo na Venezuela? O que está acontecendo naquele... eu ia falar japonês, o coreano japonês. Coreia o quê? A Coreia do Norte. Quem que não lembra, anos atrás, o Ayatollah Khomeini? Então, o tempo passa, você vai lembrar de Hitler, Mussolini, você vai lembrar na Rússia de Stalin, você vai lembrar de épocas e épocas e épocas. Sempre você vai ver que as pessoas estão usando as entrelinhas que as pessoas deixam. Sabe aquela tela que a gente coloca na janela para impedir que pernilongo entre? Guardadas as proporções para você entender, você olha para o seu corpo humano, você olha no espelho, você está lá tomando banho, você está passando a mão no seu corpo para tirar o sabonete, você não percebe que o teu corpo tem espaços. Mas se for ver no sentido da coisa, o teu corpo tem tantos espaços como uma tela daquela lá. Você olha para esse concreto aqui e fala, ele está completo. Então, como que explica que a água que está lá em cima, ela consegue ser passada para baixo? Ela tem que passar por algum lugar. Você pensa, não atravessa o corpo. Atravessa tudo. O nosso corpo também é tudo furado. Ou seja, tudo é um grande vazio. Por isso, a medicina vibracional, que as pessoas não acreditam hoje, mas vai demorar mais quantos anos? Isso aí já está vindo desde 1900, nós estamos em 2018, e ainda a grande massa não acredita, tá? Aí voltando lá, você tinha dito sobre, o que foi mesmo, a última parte que você falou? O ser humano, ele usar o intermediário como uma forma de tirar a sua responsabilidade de sua conexão com Deus. Isso. Ou seja, vamos dar um exemplo, você. Por exemplo, eu estudo segundo, terceiro, quarto, quinto, e vem aqui, se registrado, e essa aqui é a conexão. Há algumas semanas eu estudo. Por exemplo, caso aconteça algo, o responsável não será eu concorrente, será você por ser o líder. Ou seja, eu tiro a minha responsabilidade da minha vivência nessa conexão. Eu tiro a minha ação desse mundo e coloco para você. Sim, mas isso aí você vê que é do ser humano, é isso que eu estou falando. As pessoas usam isso. Você vê aí os missionários chegam em determinados lugares, estou falando missionário porque o judeu não faz a prática de missionário, de tentar converter pessoas, né? O cristão faz. Então o missionário chega no lugar, ele começa a falar o que determinada pessoa vê e fala. Eu não quero ser evangélico, olha o que Edir Macedo faz. Então eles pegam o exemplo, na minha rua lá tem um vizinho que é evangélico, mas ele fez tal coisa. Ou seja,
ao invés de entender que uma coisa é uma coisa e ação pessoal é outra coisa, uma pessoa faz algo. Ontem, antes de ontem, o governador, o Dória, que quer disputar, ele foi cassado. Por que foi cassado? Ele vai ter que comprovar para ver se dá tempo ainda. Tá, mas agora nem lembro que eu ia falar dele. Agora eu não lembro de nada que eu estava falando, já esqueci. Sobre o Dória, a agenda dele dessa semana. Ele estava reunido lá com o pastor do chapéu lá, como é que é o nome dele? O Valdemiro, tá? Agora, muitos vão olhar aquilo e vai falar, não, já estragou tudo. Mas ele está ali por quê? Porque o cara é líder. E o líder pega um microfone como esse, naquela Edir Macedo, ele, Agenor Duque, esse pessoal que tem igreja grande, é voto de cabresto. Ele pega o microfone e ele faz com que as pessoas que estejam no templo tenham um compromisso que vai votar em fulano de tal. Então as igrejas que têm representatividade no Brasil, você tem algumas famosas. A Quadrangular é uma. A Quadrangular vem de uma orientação nacional que ela exige que em cada cidade a igreja tenha um representante na Câmara dos Vereadores. E se puder ter deputado estadual, se puder ter federal, se puder ter um senador, melhor ainda. Agora, com qual interesse? Aí pega o que foi senador, que é prefeito no Rio de Janeiro hoje, que veio as conversas dele sobre de falar para o pessoal da igreja entrar em contato com a fulana Márcia, que iria furar a fila de cirurgia. Agora, é um exemplo de líder, entendeu? Então, isso está dentro da classe religiosa no Brasil, mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Está dentro da classe política, está dentro da classe industrial. Você vai ter exemplos, que vai mostrar o quê? Que vai mostrar que as pessoas têm essa dificuldade que ele acabou de falar. Tira a responsabilidade pessoal e coloca no outro. E porque as pessoas são assim, nesse comportamento, elas são fáceis para cair no conto. Então, como se foi dito, olha, vocês precisam de um salvador. A pessoa acredita que ela precisa de um salvador. Você precisa de um profeta. A pessoa precisa de um profeta. Você precisa de um cabalista. Eu li um texto para aqueles estudos lá, eu li um texto de um jornal que foi muito interessante. Hoje não está na moda, como é que fala essa palavra? Coach? Está na moda isso, né? Pois é, um colega de trabalho vai com essa jornalista e fica brincando, tirando o sarro dela nesses assuntos. Ela escreveu um texto primoroso, e o texto ela começa a explicar, dizendo que a sociedade não cresceu, que quando você é criança, você é dirigido pelos seus pais, você é educado. Aí a pessoa, ela tem esse ar de que cresceu, que ela se tornou, alguns são empresários, outros professores, outros juristas, outros, aquele monte de coisa. Todo mundo cresceu, passou-se o tempo. E achando que está num patamar, né? O pessoal hoje virou moda, você tem coach para tudo. Daqui a pouco vai ter coach para poder ensinar rabino, ensinar pastor, se é que já não está tendo, para ensinar a namorar.
Então, quer dizer, você cresceu tanto, tem pós-graduação, tem pós-doutorado em tantas coisas, e ainda precisa contratar uma pessoa para te ensinar a conquistar teus filhos, a conquistar o teu emprego, a conquistar a tua profissão, a entender a tua espiritualidade. Então, hoje, a estudar para concurso, como fazer uma prova. Então, esse é um mercado que ganhou força. Você tem o coach para tudo isso. Agora, na minha época de faculdade, não sei se tem até hoje isso, era costume você pagar a supervisão. Então, você sai da universidade com aquela ideia: eu não tenho condições de fazer atendimento com pessoas, ou seja, não sou capaz de identificar os problemas daquela pessoa e cuidar. Então eu pago um supervisor, ou seja, alguém que já é um clínico mais especialista, e eu então trato o meu paciente e repasso para ele. Ele vai falar: não, você fez certinho, mas você poderia ter visto assim, 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 assim. E um professor da nossa época, ele falou assim: eu não sou a favor disso. Não sou a favor que vocês tenham que pagar supervisão. Pagar supervisão por quê? Ora, se você pega um paciente, não sabe direito o caso dele, vai estudar. Pega lá os livros, vai, entendeu? Corre atrás. O que acontece é que as pessoas não querem correr atrás. Elas querem tudo mastigadinho. O que é o bom rabino, o bom pastor, o bom padre? Que dá para as pessoas mastigadinho. Só que, você já pensou que se você recebesse a comida tudo molinho, o que teria acontecido com você? Você não teria dente. Você já pensou? Os teus dentes ficariam totalmente fracos. Você não ia ter força no maxilar. Era tudo sopinha, tudo molinho. Teu dente ia estar ali, não ia ter função. E a gente quer contratar pessoas para fazer no teu lugar aquilo que teria de ser uma responsabilidade sua. É o que a gente comentou aqui ontem, vocês que não estavam. Ontem a gente estava falando algumas questões sobre o judaísmo. Ainda citamos um livro que fala: teremos netos judeus. Aí estamos explicando como funcionam essas coisas, e explicando sobre a assimilação, a forma como as pessoas ficam adaptadas ao país que ela está, à comunidade que ela está, e acaba se afastando da Torá. E a forma como vai se afastando cai na pergunta que o Gabriel fez há pouco, tá? Porque eu comentei ontem sobre Messias. Por que as pessoas ficam brigando por causa de Messias? O judaísmo não depende de Messias. Se é, se não é, se já veio, se virá, é indiferente. Não precisa esse conhecimento para você cumprir o principal daquilo que Deus mandou, que são as mitzvot, os mandamentos. Para você cumprir os mandamentos, você não precisa saber se o Messias veio, se ele virá ou se ele não virá, ou quando é que virá. E a pessoa, quando quando ela se dispersa do mandamento do Eterno, ela vai dar atenção a tudo aquilo que está ao redor. Aquela famosa frase do livro, não sei o que, dos sentidos, não, O Silêncio dos Inocentes, que o psiquiatra doidão lá fala para a moça do FBI: você cobiça aquilo que está perto. Você já percebeu por que a polícia pega o ladrão? Não existe o crime perfeito. Em nós já está a marca. Você, quando faz coisa errada, você sempre deixa rastros, você tenta apagar, mas inconscientemente a pessoa deixa a pista, porque há o desejo inconsciente de ser pego, de ser descoberto. E a gente só vai cobiçar aquilo que de fato está perto.
Bom, aqui nesse sentido já entra o tema de hoje. Vamos ver o tema dessa paraxá? Está na página 573, capítulo 24. Kitetse, capítulo 24 da Torá, livro de Devarim, página 573. Todo ano a gente fala desse assunto. Essa paraxá tem diversos assuntos, mas a gente acaba pegando esse assunto sempre porque cai nesse conceito que a gente está falando. A sociedade, ela foi educada no cristianismo. O cristianismo não tem esse conhecimento judaico. Foi falado e foi batido para as pessoas que divórcio não é de Deus. E mesmo as pessoas que dizem não ter religião, elas também adotam esse pensamento que o divórcio não é de Deus. Só que casamento e divórcio está dentro dos 613 mandamentos. É mandamento do Eterno. E isso as pessoas não entendem. Tá? Uma pessoa que tem o divórcio, ela vive como um maltrapilho, ela vive como um mendigo, ela vive na marginalidade na sociedade. Ainda hoje, antigamente foi pior. Antigamente tinha a frase, não tinha divórcio no Brasil, há uns 40 anos atrás. E então tinha o desquite, né? A famosa separação. O que colocava sobre as mulheres? Que uma mulher desquitada, ela era tida como o quê? Quando um homem na rua conhecia uma mulher e descobria que ela era desquitada, ele começava a dar em cima dela. Porque mulher desquitada na sociedade era sinônimo de uma mulher para se ter prazer. O que tem uma coisa a ver com a outra? Uma coisa a ver com a outra é porque no texto da Torá, olha o que diz: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por haver achado nela alguma coisa indecente, escrever-lhe-á uma carta de divórcio, e a dará em sua mão e a despedirá de sua casa. Tendo ela saído de sua casa, poderá ir e tornar-se mulher de outro homem. Então aqui está falando que a mulher, se ela recebe um get, um documento de divórcio do marido, ela pode se casar de novo? Aqui está dizendo que pode. Repetindo aqui: e se este último, e tendo ela saído de sua casa, poderá ir e tornar-se mulher de outro homem. E se este último homem dela se aborrecer e lhe escrever uma carta de divórcio, ou seja, então ela estaria no segundo divórcio, a der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, não poderá seu primeiro marido que a despediu tornar a tomá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois isso é abominação diante do Eterno. E não farás condenar a terra que o Eterno teu Deus te dará por herança. Isso ainda hoje é uma grande confusão. Aí você vê que, como não tem sentido, né? A classe religiosa maior, seja representada por cristãos, católicos e evangélicos, eles não falam que o divórcio é pecado? Né? Aonde é que nós estamos lendo sobre divórcio? Não é na lei? Você concorda que se eles falam que por Cristo eles não são obrigados mais a viver as coisas da lei, você concorda que esse é um tipo de assunto que eles não tinham que falar mais?
Você concorda que numa comunidade católica, cristã, de uma forma geral, se a pessoa quiser se separar ou se divorciar, concorda que o pastor, o padre, não teria como meter a colher nesse meio? Porque se essa pessoa fosse versado nos assuntos religiosos, iria falar: ora, vocês não ensinam que Cristo nos libertou da lei, portanto isso não está escrito na lei, então logo eu não preciso cumprir isso mais. Se eu quiser me separar, eu separo. Se quiser divorciar, eu divorcio. Mas é assim. A homossexualidade é a mesma coisa no livro de Levítico e tantas outras coisas. Então, o que a igreja, de uma forma geral, igreja no sentido religioso, faz? Assuntos que é de interesse deles, eles vão pegar a explicação lá no Velho Testamento, que é lei, que é aquilo que eles falam: não, a gente não precisa, Velho Testamento, esquece, gente, nós temos que viver Novo Testamento. É isso que eles falam. Mas na hora que vai falar de bebedice, de homossexualidade, de divórcio, de não sei mais o que, eles não pegam no Novo Testamento, eles vão pegar lá atrás e coloca para o povo ficar escravizado. Agora, novamente, por que o povo aceita isso? Porque não leem. Tem gente que se gaba aí e fala: eu já li a Bíblia, não sei, todo ano eu leio a Bíblia inteira. Aí eu pergunto: você não aprendeu nada até hoje, por quê? Tem gente que fala assim, de boca cheia: todo ano eu leio a Bíblia inteirinha. E eu sempre disse para essas pessoas: eu nunca li a Bíblia inteirinha de capa a capa do jeito que você leu. E por que essas pessoas que falam que leu inteirinho a Bíblia, por que não aprende? Por que não enxerga o que está escrito? Por que não percebe que aquilo que a classe religiosa está falando para eles, quando é de interesse deles, o Novo Testamento serve como base. Quando é de interesse deles, o Novo Testamento fica de lado e eles adotam o Velho Testamento. Aí eles apelam para Salmos, pela palavra dos profetas, por aquilo que falou fulano de tal, aí vale. Aí vale como repreensão, aí vale como um monte de coisa. Mas quando é assunto normal, eles falam: gente, o Velho Testamento passou, é coisa do passado, agora é uma nova vida em Cristo, etc, 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 etc. Aí acontece alguma coisa na comunidade, o que eles fazem? Volta lá e pega assunto da lei. Ninguém questiona. Por que as pessoas não questionam? Porque não sabem, porque não leem, e quando lê não entende. Será que só isso explica? Novamente a pergunta que o Gabriel fez: é a tendência que a pessoa tem de não olhar para o erro dela, ou tirar a responsabilidade dela para colocar no outro? E isso aqui é no mundo inteiro. As pessoas não se veem responsáveis por nada. Sempre é o outro que errou. Isso é no mundo inteiro, tá? É uma tendência. Se é assim, passa, como eu disse ontem, passa um ar de insegurança. Se esse ar de insegurança que todos vivem, eles vão ter que buscar segurança em alguém. Acabei de falar hoje que as pessoas são tão educadas hoje no sentido de estudo, de universidades, mas ainda assim estes estão contratando coach para ensinar elas alguma coisa que a vida já tinha que ter cobrado dela esse ensino. Mas é bonito. Olha a margem do marketing, da propaganda. Gente, você vai fazer compra no mercado, você acha que os produtos são colocados ali aleatório? Vou colocar aqui. Não, ele é colocado nas gôndolas, tudo em cima de estudo, de uma forma de que você entra, você é induzido a comprar coisa que você não tem necessidade. O grande segredinho é: vá fazer compra comido, ou seja, que já tomou lanche. Não entre no mercado com fome, que você vai trazer um monte de coisa que não tem necessidade. Então essa prática da pessoa
querer receber um ensino, aí mostra aquilo que a gente estava falando há pouco, né? Como diz lá, nesta vida de meu Deus, esses anos todos, quantas pessoas nós já vimos sofrendo com o marido, apanhando. A avó aqui é exemplo. Teve o cabelo cortado com faca, né? A avó me contou, o cara bateu a faca, não foi isso? Nela e no guarda-roupa, que ficou preso o cabelo da faca no guarda-roupa. Aí você vai dizer para uma mulher dessa, olha, a lei de Deus manda que você permaneça casado, agrada a Deus. Mas cadê a parte da lei de Deus que é contra a ação de um marido desse contra a mulher? Não está escrito então lá no Novo Testamento que o homem deve amar a sua esposa como a si mesmo? E aí causa uma confusão e as pessoas continuam acreditando que as mulheres ainda hoje acham que elas estão debaixo da autoridade do marido. O marido fala, ela tem que acatar, mas não é a vontade dela. Não se tem conversa, discussão sobre o assunto. Se ele fala, não, é isso aqui que eu penso, e a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, o povo aceita. Porque os pastores e padres ainda nas igrejas, o padre nem tanto, porque o padre não é casado, então o discurso dele é vazio, nesse sentido. Mas o pastor que é casado, ele ainda fica pregoando essas coisas às pessoas, fazendo com que as mulheres continuem sendo subjugadas. Não pode ter divórcio. Entendeu? Agora você vê assim, pega um determinado local. Eu vou falar como igreja evangélica porque o judaísmo permite o divórcio, então não tem essa crise lá. Aí uma pessoa que eu conheci queria se separar, tinha lá os motivos dela, foi se aconselhar com o pastor dela na época, e aí ele falou, não pode separar, que é isso que Deus uniu, não separa o homem, na doença, na dor, aquela coisa toda, né? Aí passou o quê? 2 semanas. Eu não vou falar o nome da igreja, tá? Que é uma igreja muito conhecida aqui em Campinas, e um pastor muito conhecido. E aí 2, 3 semanas depois desta palavra que ele deu a essa mulher, ele lá do púlpito relata que o pastor que ele chamava que era o pastor dele, ou seja, o pastor daqui, falava que o pastor lá de Belo Horizonte, que era o amigo pessoal dele, que era o pastor dele, estava namorando com 2 semanas da morte da esposa. Aí criou aquele mal-estar. 2 semanas da morte da esposa, ele começa a namorar. Todo mundo começou a achar o quê? Que ele já namorava antes. Entendeu? Aí, 1 mês depois, esse mesmo pastor anuncia que o filho dele, também pastor, tinha se divorciado. Aí a moça vai para psicólogo, né? Porque a cabeça dela afunde. Por que a lei dentro da igreja dela vale para os membros, para aguentar o sofrimento, mas para o filho do pastor não vale? Para o pastor lá de cima também não vale. Aí você olha, assim é o Brasil e o mundo. O Supremo Tribunal Federal tirou José Dirceu da cadeia, que roubou milhões do povo. Mas o mesmo ministro que tirou o Dirceu da cadeia foi o mesmo ministro que não deu habeas corpus para um homem que tinha roubado uma bermuda, que custa 10, 25 reais. Então 10, 25 reais tem que ficar preso. Roubar milhões tem que ficar livre. Que lei é essa? Que ensino é esse?
Como que a pessoa vai ter um padrão? Por que não se compreende Deus? Espera aí, Deus manda casar e manda separar? É isso mesmo. Capítulo 24 de Deuteronômio. Regra da Torá. É mandamento casar-se, é mandamento divorciar-se. Se eu não me engano, esse texto que eu vou citar é trecho de um livro do Jonathan Sacks, o rabino que eu falei ontem. Mas eu não tenho certeza, tá? Se não for, me perdoe. Nesse trecho, ele está explicando que divórcio, separação, gente, aqui, olha só como fala. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por haver achado nela alguma coisa indecente. O que seria alguma coisa indecente? Que motivo é esse que dá direito ao divórcio? Uma coisa que fica em aberto, você concorda que causa confusão? Bom, deixa eu falar o que ele diz, aí a gente vai ver o comentário desse texto naquela Torá Mordechai em espanhol, para você ver o que vai ser dito ali. Aliás, a gente já leu aqui, nesse não, né? Vamos ler, aí eu já volto e falo do comentário do... Olha aqui, comentário da página 573, 1. Escrever-lhe-á uma carta de divórcio. Então diz assim: a lei de Moisés permite o divórcio. Ademais, o Talmud escreve que se um homem tem uma mulher má para ele, o divórcio constitui um dever religioso. É um dever religioso o divórcio, certo? As escolas rabínicas de Hillel e Shammai, século I da Era Comum, interpretaram cada uma de maneira diferente essas palavras de por haver achado nela alguma coisa indecente. Causa que permite a um homem dar o divórcio à mulher. Segundo Shammai, isto quer dizer que um homem não tem o direito de repudiar sua mulher, a não ser que esta lhe seja infiel. Vocês lembram que eu disse até pouco tempo atrás, e ainda hoje é assim no Brasil, uma mulher separada ficou um estigma, ficou uma marca nela de que ela é uma mulher desfrutável. Não tanto hoje, porque hoje, infelizmente, a mulher se tornou um objeto. Tanto a mulher quanto o homem viraram objetos de prazeres, tá? Mas, alguns anos lá para trás, a mulher separada, um homem olhava para ela e já fazia assim, plim, no olho dele, ou seja, essa aqui é uma mulher de cama, é uma mulher de prazer, não é uma mulher para se casar. Se fosse ver, olha, a nossa sociedade ela foi influenciada demais por esse tipo de assunto, tanto na minha época, em 92, lá na faculdade, já se discutia naquela época, dizendo que, estudos tentando mostrar que as mulheres no casamento, todas elas são mentirosas, porque elas diziam para o marido queria saber se ele estava dando prazer a ele, e a mulher tinha que fingir, a mulher se nega ao prazer, até hoje assim, muitas mulheres se negam ao prazer, sabe por quê? Porque ela tem medo de ser confundida com uma prostituta, e a prostituta não é mulher para se casar. E os homens, você vê aí, o menino faz 15 anos, que o papai, até hoje, gente, infelizmente é assim, o pai olha para o menino, a filha ele quer prender, ela tem que ser casta, mas o menino ele quer levar para a zona de prostituição. O menino tem que começar, só que ele começa uma atividade importante da vida num lugar errado, de uma forma errada, com pessoa errada, tá?
Então a mulher, isso, eu estou falando de estudos lá da época de 92, de estudos que mostravam a mulher, ela se nega ao prazer na frente do marido, por medo dele olhar para ela e falar assim: nossa, você está se comportando como uma prostituta. E aí um casamento desse, que tipo de felicidade vai ter? A mulher sempre se anulando. Se fosse isso uma única coisa, mas nós já acabamos de falar, esse padrão que passa de que o homem tem a palavra final. Se ele tem a palavra final, o que ele está fazendo com a sua mulher? Está diminuindo o poder dela de ser alguém. Então ela não pode ser alguém na cama, porque ela não tem direito a prazer, só ele. Ela não tem direito a dar opinião, porque só vale a opinião dele. Ela não tem direito a não sei mais o que. Aí você vem para textos bíblicos que falam que o homem e a mulher Deus colocou de forma igual, sendo que a própria instituição religiosa fala que o homem está aqui em cima, a mulher está aqui embaixo. E vai querer uma sociedade igualitária? Aonde que você vai conseguir isso? Aí o filho dá um bandido, ele olha para a mulher e fala: a culpa é sua. Eu estava trabalhando, quem cuidou e educou foi você. Logo, você criou esse ladrão, você criou esse homossexual, você criou esse bandido, você criou não sei o que. A responsabilidade é sua, mulher. Mas na sociedade, o sexo forte é o homem, o sexo frágil é a mulher. E a ciência vem e diz que isso está errado, que a parte forte é a mulher e não o homem. Não é verdade isso? Só tem mulher aqui, não é verdade isso? É verdade, não é porque só tem mulher, porque é verdade. A mulher chega do hospital, fez cesariana, ou fez uma cirurgia. Se bobear no outro dia, ela está lá, lavando louça. Agora o homem vai cortar a unha, corta errado, fica queimando o dedinho, no outro dia ele não vai trabalhar, fica de cama o dia inteiro e a mulher tem que fazer sopinha para ele. Esse é o sexo forte? Não é assim? O homem pega gripe e fica imprestável. Eu estou falando de mim também. Eu fico imprestável, não de gripe, quase não tenho gripe. Mas eu brinco, eu vou lá tirar sangue 7 horas da manhã, eu chego em casa e vou dormir, eu fico imprestável, molho o dia inteiro. Mas as mulheres tiram sangue ali, já vai trabalhar e vai fazer isso, vai fazer. Ou se não vai trabalhar fora, vai trabalhar em casa, vai fazer aquilo. É como se não fez nada. E olha que a mulher perde uma quantidade de sangue todo mês. E você sabe que sangue é vida, tá? O homem não perde sangue nenhum, mas ele está sempre molengão. E a mulher perde sangue todo mês e está sempre lá. Tá? Estou falando a parte boa, né? Porque não dá para você comparar as meninas de 15 a 30 anos hoje que não faz nada, né? Quem faz é a mamãe. Elas sabem fazer filhos para a mamãe delas cuidarem, enquanto elas vão para a balada novamente fazer outros filhos para as mamães cuidarem. É um padrão normal. E você acha normal uma educação dessa no país? Agora, tudo isso, você vai falar: mas o que isso tem a ver? Tem a ver com esta sociedade que não sabe sequer entender textos religiosos. Porque dentro do próprio texto religioso, eles causam essa confusão. Então vamos ler aqui. Diz assim, né? O Shammai, que fica com essa pecha de mulher infiel. Agora, pelas suas numerosas declarações, o Talmud, de modo geral, não encoraja o divórcio. Aquele que se divorcia de sua primeira mulher, mesmo o altar verte lágrimas por ela. É o tratado de Gittin 90.
Os nossos legisladores puseram muitos obstáculos para dificultar a separação num casamento. Pela lei de Moisés, o divórcio ocorre mediante uma carta de divórcio que o marido entrega pessoalmente ou por intermédio de um encarregado pelo tribunal religioso, nas mãos da mulher. Esta carta, denominada Get, deve ser escrita em caracteres hebraicos e conter 12 linhas, valor numérico da palavra Get, fora das 2 linhas onde assinam as 2 testemunhas. Então, tem regra, tem modo, tem uma sequência a ser seguida. Aí pensa assim, ouvi um caso ontem que o fulano disse assim, que o amigo dele, quando foi casar, judeu, quando foi casar, mostrou o contrato de casamento, né? E já estava tudo estipulado ali, para que se ocorresse o divórcio, já estava tudo ali separadinho, para ele não ter perda financeira. Aí você vai falar o quê? Por acaso é isso que a Torá está tratando, gente? Uma coisa é te dar liberdade, outra coisa é você usar dessa liberdade para você fazer o que você quer da tua vida. E não é isso. Agora, voltando ao texto do Jonathan Sacks, então ele está dizendo assim, bom, repetindo, eu não tenho certeza agora se esse texto é dele mesmo. Ele faz uma comparação dizendo que quando uma pessoa começa a perceber as dificuldades, todo mundo passa por dificuldade. Tanto é que se tornou popular falar que a crise no casamento, dizem que a crise começa quando a crise no casamento? Sentido popular. Fala-se da crise dos 7 anos, fala-se da crise de 3 anos, de 7 anos, de não sei mais quantos anos, tá? Se tem crise, primeiro erro, um erro psicológico, orientação que se dá: nunca case com uma pessoa em menos de 2 anos. Por quê? Ou até 3 anos. Por que isso? Porque é a fase da paixão. A pessoa se sente apaixonada. Na verdade, ela está atraída por uma química sexual. Paixão passa. Pessoa casou, em 2, 3 anos a paixão acabou, ela vai querer divorciar. Porque ela nunca teve amor. Paixão não é amor. Mas o pessoal respeita? Não respeita. Respeito na nossa sociedade? Entender regra? Não fazem. As pessoas querem o seu bel prazer. Aí vão lá e casam. Primeiro problema que deu, o que ele vai pensar? Primeiro, o homem deve ameaçar a mulher, né? Ó, vamos separar de você, hein? Já começa com a forma física. Se você engordar, eu me divorcio de você. Quer dizer então que o amor está na condicional da mulher ter um corpo perfeito? Um amigo nosso de anos atrás não tem noção do mal que ele causou com uma moça na época. Porque essa senhora aqui que vocês estão vendo falou assim para ele: fulano de tal, por que você não casa? E falou o nome da moça, que na opinião dele era uma moça feia. Ele falou: dona Adélia, se eu casar com essa mulher, na hora que eu tiver um filho, eu vou jogar a criança fora e criar a placenta. Foi brincadeira? Claro que foi brincadeira. Mas isso chegou nos ouvidos dessa moça. Vocês não têm ideia o quanto essa moça sofreu. Eu tenho uma amiga
que depois de anos e anos e anos, ela disse assim que ela não tinha superado uma brincadeira que eu tinha feito. Porque eu tinha dito para ela, era muito amigo dela, mas vindo com ela, eu disse assim, olha, se Deus revelasse que eu tinha que me casar com você, eu preferia deixar Deus do que me casar. Foi brincadeira? Foi um teor, mas foi um teor que machucou. Já tinha passado 20 anos. Depois de 20 anos, aquilo ainda doía dentro dela, porque fere por dentro, acaba por dentro com uma pessoa, acaba. Então, quando fica aqui, imagina, um homem em casa, aí na primeira semana, ele vai tomar um banho com a mulher dele, aí ele olha e percebe que ela tem dactilia, 6 dedos. Gente, sabe uma mulher bonita aí, que você acha bonita e tem dactilia? Esqueci o nome dela. Eu estou falando sério, esqueci mesmo. Eu estou com o rosto dela aqui na cabeça, mas eu não lembro o nome dela agora. Ai, como é que eu... Que era modelo. Gente, depois virou apresentadora do MTV. Me ajuda aí. A Cicarelli. Como é que é o primeiro nome? O Nequinho deve saber. Não, não é Adriana. Daniela Cicarelli. Vocês vão ver que aquela mulher é feia? Gente, e só saiu a notícia. Ou seja, a mulher é modelo, desfila, vai na praia. Nunca ninguém reparou que ela tinha 6 dedinhos. Nunca ninguém reparou. Mas nesse exemplo aí, o homem casou, tanta coisa para olhar, vai olhar nos dedinhos dela. Ou se olhou, ele confundiu na conta lá. Aí casou, descobre lá, você tem 6 dedos. Vou fazer o uso lá do testamento que diz que se eu achar em você alguma coisa indecente, vou te dar uma carta de divórcio. Aí eu pergunto para você, um dedinho a mais desqualifica a personalidade da pessoa? Um dedinho a mais desqualifica quem é a pessoa? Um escritor famoso aí, cristão, já deve estar aposentado há muito tempo, o Jaime Kemp, sempre tratou muito com jovens. Num livro que ele escreveu, ele falava para os jovens, parece que ele é um dos fundadores do Vencedores por Cristo, um conjunto famoso, uma equipe famosa de missionários da época. Então ele falava assim para os jovens, não escolha a moça para você se casar por beleza, porque a beleza ela não está do lado de fora, a beleza está do lado de dentro. E aí quando você tiver um problema, se você casar com uma mulher bonita, por escolha, por beleza, o dia que você chegar com um problema do trabalho, com tantas coisas, você vai sentar diante dela, ela sendo na poltrona, você sempre na outra, só de você ficar olhando para a beleza dela, você vai ser ajudado. A mulher é para sentar junto, para discutir, para conversar, para te levantar. Não é isso que os textos bíblicos falam? É melhor serem 2 do que 1, quando um cair o outro levanta. Sendo 2, um aquece o outro na cama. Você está para baixo, a pessoa te anima. Você está vendo o mundo em preto e branco, ela vai te mostrar o colorido das coisas. Só que nesses momentos, a classe masculina, ela fica com aquela ideia, foi dado para nós um direito de divórcio. Ele vai tentar enxergar os defeitos dele? Ele vai tentar mudar para ser um marido melhor, um pai melhor? Não, ele vai preferir separar.
Eu não sei se é verdade, eu vi, saiu um concurso agora aí para o MPU, aí essas escolas que vivem de concurso, aí colocaram lá a foto da Gretchen, né, dizendo assim, que a Gretchen casou 17 vezes e não desistiu. E você vai desistir de estudar? Ou seja, não desista de estudar. A Gretchen já casou. Olha, você vê o comercial aí de cerveja, que está lá o Fábio Júnior, vem um garçom e fala, casamento, casamento. Por quê? Porque ele já casou 7 vezes. Aquele rapazinho lá que fazia de internet, o Ruivo, aí ele falava no aeroporto lá com o Fábio Júnior, e falou assim, você não foi convidado. Aí ele falou assim, no teu próximo casamento você me convida. Tudo tirando sarro, que a pessoa casa. O Roberto Justus, devia ser Roberto Injustus com as mulheres, porque casou com a Eliana, casou com a Galisteu, casou com a Pinheiro, agora está casado com uma outra, só aqui já foi 4. Vai saber quantos outros ele teve? E é judeu. Ele é judeu. Não sei se é praticante, tá? Pelo menos está praticando aí a liberdade de casar e divorciar. Essa parte é praticante. Está na lei. Está na lei, está cumprindo os mandamentos. Então o povo tira sarro dessas coisas, tira sarro do Roberto Justus, porque é uma personalidade pública, da Gretchen, do Fábio Júnior e de outras pessoas. Tá? Então fica, querendo ou não, você fala, essas brincadeiras não causam malefício, causa malefício, porque acaba trazendo um tipo de educação nas crianças, nos jovens, que ele não para pensar, mas fica uma ordem dentro dele. Se eu me casar, se der algum problema, eu não vou sofrer, eu vou me separar. Agora, terminando a explicação do livro que eu disse, então ele parte do ponto assim: o mesmo mandamento que é para você casar, também é o mandamento que você deve divorciar. Agora, você deve divorciar por qualquer motivo? É a pergunta. Muitos têm se divorciado por qualquer motivo. Aí entra naquilo que eu acabei de falar. Ele não quer enxergar que ele também erra. Ele não quer mudar, ele não quer alteração. Ele joga a responsabilidade no outro. E aí vem os pensamentos também que já foram popularizados. O homem casa uma segunda vez e vai descobrir que os problemas que ele teve no primeiro casamento também tem no segundo casamento. Se ele casar uma terceira vez, ele vai descobrir que os mesmos problemas do primeiro e do segundo estarão também no terceiro. E se ele casar uma quinta, ele vai descobrir que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto casamento compartilham dos mesmos problemas. Então o erro está no casamento ou está na pessoa? Está na pessoa. Como ela tem que procurar se adaptar, mudar, entender as coisas. Isso vale para o homem e para a mulher. Teria que sentar junto, conversar. Só que da forma que é colocado aqui, as pessoas colocam uma confusão e dá uma liberdade ao homem, uma liberdade que o homem não tem. Viu qualquer probleminha na mulher? Tchau, vou pegar outra. E aí tem outro problema com essa segunda, vai para a terceira. Vai para a quarta. A matemática é infinita. Agora, é justo com quem? Em primeiro lugar, não é justo com ele próprio, porque é uma pessoa que vai ser infeliz. O que será desses filhos?
Hein, aquele filme lá, 12... o Steve Martin, que ele casa com aquela mulher que tem 24 filhos lá, o tanto dela, o tanto dele, juntando tudo, aquela confusão. Pega Davi, as muitas mulheres que ele teve, aqueles muitos filhos, a confusão que foi na vida daquele homem. Então o problema não é causado só para o homem, só para a mulher, tem para os filhos, para os netos, dificuldade financeira, dificuldade emocional, vergonha. É muito difícil. Pai que nunca mais olha para aquela criança porque a mulher do segundo casamento não permite que ele tenha relacionamento com o filho do primeiro casamento. Aí tem festinha lá na escola, o pai não vai porque se ele for, a mulher dele do segundo casamento briga com ele. Quem que está pagando o pato lá na escola? O emocional, desenvolvendo uma personalidade defeituosa, por dor. É o pai ausente. Bom, e aí você tem uma sequência de dificuldades que o rabino vai tentar orientar. E eu ouvi uma palavra do rabino ontem, ele falava assim: 90% das mulheres que querem separar, 90% ele não consegue fazer com que ela volte atrás. E 90% dos homens que querem se separar, ele consegue que o homem volte atrás. Então, nesse sentido, ele está dizendo: a mulher, quando está determinada, não tem jeito, ela não muda de ideia, não. E que o homem é mais fácil. Agora, claro que com o homem é mais fácil, né? O homem é muito volúvel. Ele olha para a mulher, vê o corpo dela, acha que está apaixonado pelo corpo. Aí passa 10 anos, ela era assim. Aí ficou assim. Aí o amor acabou. Mas amor bom não é um amor redondo? Cilíndrico. Então o amor está baseado num eixo da sociedade. A mulher tem que representar papel. Ou seja, a mulher não pode ter a sua própria individualidade para ser ela no relacionamento. Então é isso, o homem é muito volúvel, ele tem várias e várias coisas que ele olha para a mulher. Culpa da sociedade? Culpa dele, mas a sociedade cultivou essas ideias e alimenta essas coisas, tá? Ou seja, aquelas situações que eles deveriam sentar, conversar, procurar mudança, aí vai aparecendo outros tipos de problemas. Só que chega uma hora que aqui o Eterno deixa claro, ele dá um exemplo, ele diz assim: eu faço o meu casamento com Israel, e eu estou dando um exemplo, eu não abandonarei Israel, mostrando a ideia que o homem, quando entra num casamento, ele deve entrar num casamento para não sair do casamento. Mas o Eterno também sabe que há situações onde o homem fracassa nos seus relacionamentos, e para que ele não entre numa guerra e ele venha a ser infeliz, então o Eterno dá a ele a oportunidade de divorciar-se e procurar ser uma pessoa feliz, tá? Mas é assim que é passado para as pessoas? Não. É assim que o dia a dia passa as pessoas? Não. E a classe religiosa faz com que mais as mulheres, né? As mulheres sofrem porque elas estão amarradas a maridos que não a respeitam, batem nela e fazem um monte de coisa, e a religião diz para ela: você não pode se separar. Nesse sentido, está dando autorização. Você que é amada por Deus, você pode apanhar,
você pode ser amarrada na cama, levar tapa na cara, você pode ser ameaçada com uma arma, você pode ter cicatrizes do seu corpo para sempre, em nome de um único mandamento que você tem que ficar amarrada pelo casamento com seu marido. Aí você vai olhar, você que passa por uma dor ou já passou, você olha para uma situação e fala assim: escuta, eu não quero Deus. Porque não é possível que Deus olhe para uma situação dessa e vai dizer que isso é vida. E ainda tem que chegar lá no local, na igreja, respectiva igreja da pessoa, e tá com uma carinha alegre, feliz. Aí a mulher já ficou velha, vai lá no livro de Tito, lá está escrito que a mulher mais velha na igreja, ela tem que aconselhar as mais novas. Gente, uma mulher dessa, machucada, amarga, vai falar o que para uma jovem? Menina, vou te contar um segredo, não casa, cai fora. Casamento é amaldiçoado. Eles estão falando que é bênção, mas não é amaldiçoado, porque a mulher está toda dolorida. Aí a menina olha e fala assim: é. Tem um caso engraçado, não sei se a Lu lembra disso. Um fulano lá na época, ele gostava tanto de uma moça, e que ele teve um sonho, e que no sonho, aliás, ele não, alguém teve um sonho com ele. Aí na época o pastor chamou esse rapaz e falou para: olha, tem um sonho aqui e tal, e o sonho diz que mostrando que esse rapaz, que ele estava dentro de um caixão. Isso relacionado com a moça lá, sobre o casamento. Então a interpretação daquele sonho para a época, para esse rapaz, era de que ele não deveria se casar com ela. E antes que esse pastor falasse algo, quando falou que ele estava no caixão, o rapaz já se adiantou e falou: é isso mesmo, pastor, se eu não me casar com essa moça, eu morro. Então você vai ter interpretações de sonhos em linhas diversas. A pessoa vai achar aquilo que ela acha que é o bom, só que o que é bom para você hoje, amanhã você vai quebrar a cara e vai ter que falar: não foi a melhor escolha. E para reconhecer, não é fácil, tá? Terminando essa ideia aqui, o rabino lá do livro diz assim: por que é permitido você ter amputação de um membro do seu corpo? Não é permitido? Não é livre a amputação de membros? É livre. Só porque você tem liberdade para amputar a perna, você vai lá no hospital e vai falar: eu quero amputar minha perna. Não, ninguém faz isso. Então é a mesma coisa. A amputação, ele faz essa comparação dizendo que o divórcio é o último estágio. É igual a doença. A doença entra no corpo, você vai tratando. Dependendo do caso, do estágio dela, vai chegar no estágio que você está correndo perigo de vida. Que se você não cortar o pé, amputar o pé, aquilo vai comendo tua perna, você vai perder a perna, você vai perder a coxa, você vai perder a perna toda, daqui a pouco você morre. Então, para você não morrer, faz a amputação daquele membro. É melhor você continuar vivendo, tendo um pedaço cortado. Então a ideia que ele coloca é assim, justamente isso: a amputação é um recurso para que você continue vivendo. Então ele faz uma adaptação mostrando que no casamento é igual. No casamento a amputação seria um divórcio, mas tem que ser num caso extremo para acontecer quando você está correndo perigo de vida. Esse perigo de vida não é você morrer. Esse perigo de vida é que você, como está falando aqui no texto, para você vai ficar num relacionamento de infelicidade, vai transformar tanto a pessoa que ela não vai ter vida. E Deus não quer que você seja alguém que não tenha vida. Então Ele permite, Ele reconhece que
embora o casamento é uma bênção, haverá casamentos que não serão bênçãos. Então, para que essas pessoas tenham direito em encontrar-se na bênção, é permitido o divórcio. Só que o cristianismo não aceita isso, não recebeu essa educação que está na Torá, rejeitaram esse conhecimento dos sábios e tem massacrado as pessoas por onde quer que chegue esse cristianismo e tem levado muitas pessoas ao sofrimento, tirando delas o direito de ser feliz. Para a gente acabar aqui, deixa eu fazer a leitura lá do texto que eu tinha comentado. É rápido. Então, olha aqui, já estou indo para notas do capítulo 24. Diz assim: se mantém a lei de divórcio resultante de Levítico capítulo 21, versículo 7 e Números capítulo 30, versículo 10, regulando alguns de seus aspectos, a saber, um homem que divorciou-se legalmente de sua esposa não poderá casar-se novamente com esta mesma mulher, e se ela já foi divorciada pela segunda vez. Aqui é o que está lá no corpo do texto que a gente viu. O cara separa da mulher, essa mulher vai, encontra um outro homem e casa-se com ele, e esse homem morre, então ela fica viúva, ou se ela tem um divórcio desse segundo casamento, o primeiro marido não pode casar-se com ela novamente, tá? A lei de divórcio merece uma consideração especial, dada a informação que atualmente se tem dela. Na Torá e na Alahá, que é a lei judaica, que deriva dela, o ser humano ocupa um lugar central como indivíduo, criação peculiar de Deus. Quando Deus criou nosso mundo, formou com sua infinita sabedoria um ente vivente chamado Adão. Produziu depois uma separação deste ente, aparecendo como protagonistas essenciais o homem e a mulher, sua esposa. A centralidade do matrimônio é evidente, de um certo feito natural, querido, desejado, orientado pelo Criador de toda natureza. A lealdade, fidelidade e incondicionalidade mútuas são elementos constitutivos do matrimônio que, segundo a concepção judia tradicional, deve ser fonte de satisfação e quietude espiritual para ambos, para marido e mulher. O homem só deverá deixar seu pai e sua mãe para unir-se à sua esposa, já que ela é osso de seus ossos e carne de sua carne. O judaísmo concebe o matrimônio como a união dos seres em um, e por ele pretende de seus componentes lealdade. Quando estas expectativas desmoronam e não se alcança a vida conjugal, surgindo signos de deterioração, o judaísmo entende que esta união tem fracassado. Para evitar a animosidade, o ódio e as agressões, dita a lei de divórcio, que não será um simples repúdio, sim um procedimento legal complexo, pausado e mensurado, dando lugar a uma última oportunidade para a reflexão. Há divergência entre os sábios da Mishnah quanto às causas de divórcio. A escola de Shammai entende que o termo ervat davar, em nossa versão, coisa impudica, alude a uma infidelidade matrimonial manifesta e constatada ou a qualquer outra indecência sexual. Embora a escola de Hillel, o sábio, entende o termo com maior amplitude,
como qualquer razão privada não constatada por testemunho algum. Enquanto um está dizendo que está relacionado com infidelidade e efeitos sexuais, o outro vai dizer que são situações amplas num relacionamento e que ninguém de fora consegue ver, não tem testemunha, é entre os dois. Se bem em princípio a Allahá aceita a interpretação da escola de Shammai, regula uma série de exceções que a tornam muito próxima da escola de Hillel, pois de primeiro, rigorosamente, a posição de Shammai, a mulher divorciada ficaria estigmatizada para sempre como culpada de infidelidade ou falta sexual. No nosso Brasil, é isso. A mulher separou, coitada dela. Ela é sinônimo de mulher da vida. E os homens ficavam dando em cima delas para se aproveitar delas. É uma mulher que tinha dificuldade para ter um outro casamento. Tá? Hoje não é tanto mais assim, porque o negócio ficou imundícia completa. Minimizou. Para pior. Para evitar esse dano, a lei e os rabinos que a conhecem aplicam os ensinos da escola de Hillel e do Rabi Hakba, que numa linguagem cheia de eufemismo aceita outras causas de divórcio originados na relação pessoal entre os cônjuges, baseado no tratado de Gittin 90a. Aí está dizendo, para ver também o comentário da Torá 12. Então está vendo a explicação aqui de uma forma geral. Cristianismo, de uma forma geral, não vê dessa forma. Para eles, não pode, é coisa do diabo, e não sei mais o que, não sei mais o que. E todos aqueles que tiveram um divórcio dentro do cristianismo são pessoas que estão machucadas e que têm que lutar dia a dia para olhar a sociedade, porque essa marca fica dentro da pessoa. É a pessoa que tem vergonha. O outro, hoje em dia, desde que, vocês lembram que eu já disse aí 30, 40, o divórcio acho que veio na década de quanto, hein? Começou por volta lá da década de 70 a manifestação, né? E eu lembro, eu era criança, eu tinha menos de 12 anos, que a gente mudou aqui para Campinas, eu tinha 12 anos. Eu lembro dessa época lá em Pinhal, que passava aquele grupo com bumbos, batucada na rua, ia de casa em casa, eles eram fardados, uma farda igual de exército, e era uma campanha sobre o divórcio. Eu ouvia falar aquilo, eu nem sabia que era divórcio. E depois a pessoa passava por um desquite, né? Aí tinha que esperar 5, 10 anos para depois ter o divórcio. Agora, hoje, a pessoa casou e na mesma semana saiu o divórcio. Muito rápido, tá? Então, essas coisas, ao mesmo tempo que é muito rápido, ela também entra como um malefício, porque chega um ponto que parece que o divórcio é mais do que o número de casados. Divorciam-se mais do que o número de casamentos. Aí você vai falar, mas isso é certo. A questão não é de ser certo ou errado. A questão é de você pensar assim: se você teve um casamento, uma união estável com uma pessoa, essa pessoa adoeceu e morreu, os bens dela que vocês construíram juntos tem que ficar para quem? Para o governo, para os familiares dela, para quem que fica? Você vai falar, fica para mim, eu estou vivo, eu que sou companheiro dele. Aí você defende a lei que te dá esse direito de herança, certo? Tá. Alguns anos atrás aí, qual era a decisão lá em Brasília, e que fica aquele motim todo? Era a mesma coisa, só que entre homossexuais.
Então, um casal de homossexual, seja masculino ou feminino, um deles morre. Como não tem o casamento, não tinha, né, o casamento homossexual, para quem que ficam os bens? Os bens ficavam para o pai e a mãe ou para os irmãos, justamente aqueles que não aceitou, que expulsou de casa. Aí você fala, mas isso não é justo. Aquela família que fez a pessoa sofrer, que chamou de bicho, que chamou de endemoniado, que colocou para fora de casa, aí a pessoa cresceu na vida, conquistou bens, aí ela morre, não tem para quem deixar a herança. O companheiro dela que cresceu, que ajudou a fazer aquela fortuna, não tem direito à herança porque a lei não permite, porque não tinha casamento. Aí você pensa assim, é um direito teu ter o direito de herança, mas por causa do ensino religioso, as pessoas falam assim, não, homossexual não, mas peraí, e o direito de herança? Aí eles não têm esse direito. Está vendo como o negócio é meio... eu não concordo com isso porque a Bíblia diz isso e aquilo que as pessoas falam. Mas você tem que entender o seguinte, uma coisa é o pecado do homem, outra coisa é o direito de ser humano, de pessoa. Você tem que, se você é um homem religioso, e você se deu o direito em ser religioso, você tem que respeitar inclusive aquele ser humano que não quer ser religioso. Mas como se vive em sociedade, precisa ter leis que devem ser aplicadas para aquele que é religioso e para aquele que não é religioso. Afinal de contas, o Brasil é estado laico, ou seja, é um país que não tem uma religião única, é livre. Está vendo como é confuso? Aí você fala, você pega a verdade para você, é uma verdade que cabe no seu mundo. E você com a tua verdade está desrespeitando a verdade dos outros. O que tem ocorrido é que todas as pessoas que passam pelo divórcio, ela fica que nem, todo mundo sabe o que é o quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça, quando ele está montado, ele tem a figura completa. Quando ele está totalmente desmontado, você não sabe o que é, a não ser que você olhe na capa do jogo, para você ver o desenho. Então a ideia que eu te dou é que a pessoa, ela tem o casamento dela, o desenho completo. O divórcio quebra a pessoa por dentro em pedaços. Ela vai precisar se remontar. E cada pecinha está trincada nesse sentido. Ela olha, onde quer que ela vá, ela tem vergonha. Ela tem vergonha de se apresentar às pessoas. Ela tem vergonha quando vai fazer uma ficha médica, fala, Estado Civil. Ela fala assim, divorciado. Hã? Divorciado? O que foi, bem? Você falou divorciado? Divorciado. Tem vergonha. E antigamente, se mora com alguém que não tem casamento, qual era o nome que se dava? Amaziado. É outra situação. Isso é uma situação tão vergonhosa que hoje não se deve mais ter na ficha lá que fulano é amaziado. Por quê? Porque uma pessoa numa situação estável com alguém, ou seja, aquele estado de amaziado, morar junto, já tem status de casamento. Entendeu? Então essa situação deixa a pessoa quebrada por dentro. Ela tem vergonha da sociedade. E a sociedade, ela faz de conta que aceita, mas ela não aceita. Ela faz de conta que te honra, mas ela não te honra. E tudo isso vem de onde? Se a lei da Torá, se a lei de Deus, da Bíblia, do Velho Testamento fosse ensinada de forma correta, o Novo Testamento não seria essa vergonha que é. E a religião não seria essa vergonha que é. Naquilo que é de interesse deles, eles vão lá e pegam no Velho Testamento. Mas aquilo que é de interesse deles, também, eles vão lá e olham no Velho Testamento. Para falar o quê? Defende o Novo Testamento, não pode divorciar. Mas pastores se divorciam. Mas não dá liberdade para os seus membros divorciarem.
E aí fica lá contando lorota, para convencer a pessoa que o caso dele foi especial. E Deus olha todos de uma forma igual. Ele diz: eu quero que todo ser humano tenha direito à busca de sua felicidade. Não conseguiu casar com a pessoa certa? Você tem direito a um segundo casamento. O duro é que você dá liberdade para uma pessoa. Olha o direito popular. O que se diz no ditado popular? Te dou a mão. O que diz que a pessoa quer o quê? Só a mão? Quer o braço todo. Esse é o problema. É um problema social. Aí você fala, pode divorciar. Aí vira essa bagunça que o povo quer fazer. E aí minimiza a mulher. Se fala uma coisa indecente nela. Mas o que é coisa indecente? Aí um marca lá, problemas na área sexual. Tá bom, aí ou infidelidade. Por isso está relacionado com aquela palavra de sotá. A mulher que não pode permanecer tantos minutos sozinha com o homem para não levantar suspeita. E se o marido tiver suspeito de infidelidade, ele vai lá e pergunta para ela. E se ela falar que ela não cometeu essa infidelidade, ele ainda permanece desconfiado, ele leva o caso a público, para o rabino. E aí, no caso lá era o sacerdote da época, né, o sumo sacerdote, Arão, por exemplo. Aí ele tinha que pegar aquele pó do chão, misturar com aquela porção de água, e aquilo ela tinha que tomar. Se fosse verdade que ela estava livre daquela impureza sexual, o que acontecia? Ela era livre e ficaria grávida, mesmo se ela fosse estéril. Ela era curada e gerava um filho. Mas se ela mentiu e ela de fato disse que não tinha infidelidade e tinha cometido a infidelidade, ela morria, a barriga dela abria e saía as tripas para fora. Tá? Então essa relação de causa e efeito, essa confusão geral que fica. Tá bom? Você vivendo aí, você vai conhecer muitas pessoas divorciadas e você vai constatar: todos os divorciados são pessoas feridas, pessoas que estão lutando para se ver como pessoa novamente. Muda por dentro. É uma vergonha interna. Vergonha que a palavra de Deus não coloca como vergonha, mas a sociedade colocou para dentro de você e destrói a pessoa. Não é fácil. Certo? Podemos encerrar. Eu